E quais são as principais causas da obesidade que você vê na sua clínica? Alimentação. A alimentação é a chave. Acho que o ambiente determina muito do que você é. Sempre a mulher tem que ser o pilar da casa, né? É ela que traz a saúde pra família, pro marido, pros filhos. Não existe sucesso se a saúde for o preço que você tem que pagar por ele. Porque quando você tem saúde, a sua estética acontece. Então você tem pele bonita, cabelo bonito, você emagrece, não tem celulite. Faça essa separação muito bem feitinha para fazer um plano de negócios e crescer com estrutura. Porque daí se a empresa cresce, você automaticamente vai crescer. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Líder Maravilha, o podcast que traz mulheres inspiradoras, empresárias que fazem acontecer e fazem diferença nas suas áreas. Hoje vamos falar de um assunto que está super em alta. Como emagrecer sem Mounjaro. Olha só, mulherada, bora emagrecer, mas com saúde, com segurança. E quem vai falar pra gente é a maravilhosa a doutora Vanessa Marinho. Ela que é fundadora da Clínica Integrativa Vanessa Marinho. Seja muito bem-vinda, Van. Obrigada, Carla, pelo convite. Vamos falar aí a respeito do emagrecimento saudável, que é muito importante. Antes, vou falar que eu sou especialista em saúde integrativa, né? Faço a parte intestinal, faço a parte de reposição hormonal, bioidênticas, que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem todo esse nicho que a gente tem hoje. Muito legal. Vamos entender, então. Sobre... Tá uma febre, né? Do Mounjaro e de emagrecer de uma forma mais fácil na mente das pessoas. Isso. Conta um pouquinho como que é o seu trabalho em relação ao emagrecimento, que é muito procurado pelas pessoas, e como que o que a pessoa pode analisar primeiro entre ir para um tratamento com Mounjaro e um tratamento mais integrativo. O tratamento integrativo, a gente cuida primeiramente da saúde do paciente. Então, se o paciente está acima do peso, a gente tem que identificar a causa desse problema. Então, quando a gente pede os exames específicos, a gente consegue identificar a causa e vai no alvo e consegue resolver aquele problema, aonde o paciente consegue emagrecer com muito mais facilidade e não ter o efeito rebote que o Mounjaro acaba tendo. Então, para quem não tem problema de diabetes, não se deve usar o Mounjaro só para perder peso, Lembrando que o Mounjaro a gente perde muita massa muscular, então as pessoas ficam muito na balança imaginando, perdi 5, 6 quilos em 15 dias com o Mounjaro, só que esquece que está perdendo massa muscular e não está se atentando a isso. E isso é saúde, Ter massa muscular hoje é saúde, é longevidade, é o que eu faço hoje com os meus pacientes. Então, quando a gente enxerga um paciente acima do peso, a gente enxerga que ele está o quê? Desnutrido. Então, uma desnutrição causa a obesidade. E uma nutrição faz com que o paciente fica magro, emagrece com mais facilidade, vai para uma academia, tem mais vontade de ir para academia, porque as pessoas hoje em dia falam assim, eu queria ir para academia, mas não tenho vontade, não tenho ânimo, cansaço físico vem, e aí a gente consegue fazer essa mudança com o paciente. E quais são as principais causas da obesidade que você vê na sua clínica, que mais as pessoas engordam? Quais são as principais causas? Alimentação. A alimentação é a chave. Então, eu sempre falo, quando você tem a família se alimentando mal, todo mundo ali vai ter obesidade, A mãe, o pai, o filho. Então, quando você consegue instruir esses pacientes a ter uma alimentação saudável, a fazer a reposição de vitaminas e nutrientes, você nem doente fica, Então, a gente consegue ter esse controle na casa, com a família. Então, é muito bacana a integrativa por isso, por você conseguir trazer a sua família para a saúde, para ter uma alimentação mais balanceada, ou a gente não existe aquela troca de alimentos, Então, ter alimentação mais saudável. Esse é mais um dos
esse é mais um dos exemplos de que o ambiente muda as pessoas. De que o ambiente determina muito do que você é, não é? Isso. É o que eu mais vejo. Então, às vezes, eu pego, por exemplo, o exame de uma paciente. Aí ela tem um resultado maravilhoso e traz o marido. Quando eu pego o exame do marido, é praticamente a xerox do da mulher, porque é exatamente isso, o ambiente que você está. É muito difícil fazer dieta se o marido não tá, ou vice-versa. Mas quando vê a mulher, é outra começa a enxergar outra coisa, fala, nossa, minha mulher mudou, por que eu também não vou mudar, né? Sim. Lembrando que o homem é muito mais fácil no emagrecimento do que a mulher. A mulher tem vários desfechos que a gente tem que analisar e ter mais cuidado com ela. E eu sempre falo, sempre a mulher tem que ser o pilar da casa, né? É ela que traz a saúde pra gente, né? Pra família, pro marido, pros filhos. Então, quando ela passa comigo, ela já enxerga a família dela. Nossa, Van, eu tenho que trazer meu filho, meu marido. Realmente surge o efeito que eles esperam, né? Em relação a isso. Muito legal. E a parte psicológica? Como que você trata lá na integrativa quando você vê que há um transtorno ali, uma compulsão, ou alguém que tenta, mas não consegue? Como que é tratado lá? O alvo é o intestino. Então, eu trato o intestino do meu paciente, né? Faço a parte da alimentação. Depois elas vai para as vitaminas e minerais que precisa ter foco, né? Depois a gente vê se realmente vai. A mulher, se estiver na menopausa, é um outro trabalho. Mas a ansiedade é a primeira coisa a ser tratada. Quando a gente trata o intestino, parece que é mágica. Na hora a ansiedade começa a ir embora, dorme melhor, acorda melhor, cansaço acaba, né? Então é o intestino. Interessante. Tem bastante, principalmente mulher, né, que tem problemas de intestino, principalmente de prisão de ventre. Isso também tem a causa na mente também? Na mente e na menopausa. A mulher na menopausa, ela engorda, né? Ela tem a irritabilidade, a insônia, o emagrecimento que não acontece. Fora queda de cabelo, unhas fracas, peles ressecada, envelhecimento precoce que a mulher acaba tendo quando ela não faz a parte da reposição hormonal. Mas tudo isso é muito bem estudado dentro do tratamento, se realmente aquela paciente é para ela a reposição hormonal ou não. Então, a maioria das mulheres na menopausa já passa por esse transtorno. Então, precisa começar a se cuidar antes de chegar na menopausa. Esse é a chave do sucesso das mulheres. Muito legal. Bom, então, você já sabe, né? Você que está nos ouvindo, nos assistindo, sabe que emagrecer pode ser com saúde, pode ser com disciplina. Precisa de disciplina, doutora Vanessa? Com certeza. E não é chato, tá? Eu sempre falo para meus pacientes. Pacientes acham, eu vou entrar na dieta, que eu não gosto de fazer dieta. Não é dieta. É mudança de estilo de vida. Simples assim. Cada período que estamos assim na faixa de idade, por exemplo, dos 20 aos 30 anos é uma alimentação, dos 30 a 40 é outra, dos 40 aos 50 é outro. Então, a gente vai tendo essa divisão também. Não é que a alimentação é ruim. Pelo contrário, os meus pacientes é livre para comer. Claro que quando eu monto o cardápio para eles, é livre. Não existe pesar alimentos. Existe ter nutrição para você ter uma vida mais saudável. Porque não adianta também a gente comer de tudo e não ter uma nutrição por trás de tudo isso. Muito legal. E o Mounjaro, ele tira, você falou um pouquinho mais anteriormente, ele acaba com a musculatura, né? E o que você faz se você pega um paciente que teve o tratamento com o Mounjaro e acabou com a musculatura, tá lá aquele efeito sanfona, qual que é o protocolo? Em primeira instância, é a gente desmamar o Mounjaro, né? Tem paciente que já chega e tira. Eu tive um caso na clínica com um paciente que estava com 128 quilos, né? E ele chegou no consultório
super desmotivado, cansado, não tinha vontade de fazer absolutamente nada, ele apenas trabalhava. E estava montando a sua próxima loja, ou seja, ele estava tendo uma rede, mas ele não estava tendo saúde para isso. E eu olhei para ele e falei, se você não se cuidar agora, você vai parar suas empresas e não vai ter, vai parar, vai para o hospital, porque você não está com saúde para poder trabalhar o tanto que você está trabalhando hoje. Então, nós vamos dar uma pausa agora, não vamos abrir essa empresa que você tanto quer e vamos cuidar da saúde. Em 3 meses, o paciente já tinha perdido 20 quilos, né? Ele precisava perder 54 quilos, que é o objetivo dele. E ele falou, eu já usei Mounjaro, eu já fiz vários protocolos mirabolantes que prometem. Já emagreci 30 quilos, mas eu voltei o dobro. Então, não é isso que eu quero mais. E quando eu coloquei ele na integrativa e mostrei que a saúde é a base de tudo, ele entendeu. Hoje, ele está no meu consultório com 74 quilos. Ele emagreceu, eliminou, né? Que a gente fala. 54 quilos. Ele é outra pessoa. E hoje eu falo pra ele, você quer abrir mais uma loja? Ele, não, hoje eu quero ter qualidade de vida. E eu entendi o que você me falou lá atrás. Que não é só trabalho, né? A saúde vem em primeiro lugar. A saúde está à frente dos seus filhos. Porque se você não tem saúde, você não tem um cuidado. Como é que você cuida dos filhos, né? Então, isso é muito importante a gente dar ênfase para as pessoas. Que não existe milagre. Existe um propósito para cada pessoa, aonde ela quer chegar. Muito legal. Não existe sucesso se a saúde for o preço que você tem que pagar por ele. É isso. Muito legal. Van, e como você chegou nessa sua trajetória? Você sempre quis essa área? Você caiu de paraquedas? Me conta um pouquinho da sua história até abrir a sua própria clínica. Isso. Eu já tenho a minha clínica desde os meus 19 anos. Hoje eu tenho 45. E o que me fez trocar de área, na verdade não é trocar, é juntar o útil ao agradável. Então, o que eu enxergava na área da estética, eu enxergava que algumas pacientes minhas tinham resultado e outras não, né? E aí, quando eu comecei a olhar cada paciente que passava no meu consultório, que tinha resultado e a outras não, eu comecei a enxergar o quê? Que elas estavam inflamadas, que elas precisavam de um cuidado além da estética. Porque quando você tem saúde, a sua estética acontece. Então você tem pele bonita, cabelo bonito, você emagrece, não tem celulite. E aí eu comecei a enxergar que o meu propósito dentro da minha clínica era cuidar dos pacientes, era dar a saúde para eles. E tudo mudou quando eu cuidei da minha mãe, porque minha mãe tomava muitos medicamentos. Ela chorava de dor, assim, para dormir, de dor no braço, nas pernas, tomando muito medicamentos, uma hora sobe o medicamento, outra hora baixa. E aí, quando eu entrei para essa área, foi a primeira pessoa que eu pensei, né? Eu vou cuidar da minha mãe primeiro, porque nada melhor do que cuidar de quem a gente ama. E aí eu comecei a mostrar para ela que a alimentação seria a base. Então eu comecei a mudar a minha mãe. Então eu fiz a alimentação dela, tirei todos os medicamentos com total segurança que eu tive e coloquei o que o corpo dela precisava, que era nutrição e a reposição hormonal nela. Hoje minha mãe tem 73 anos, faz atividade física, emagreceu 20 quilos, não tem dores em lugar nenhum e não toma nenhum tipo de medicamento. Então isso eu trouxe para dentro da minha clínica com o propósito de cuidar dos pacientes. Muito legal. De uma forma natural, né? E sem a utilização dos medicamentos. Mas aos 19, a clínica já era de integrativa ou ela estava primeiro de estética? Foi de estética, né? Porque a integrativa começou a ficar em alta mais ou menos em 2020, 2019, né? Que a gente passou por esse processo aí já existe há mais tempo, né? Eu já trabalhava com ela há mais tempo, mas forte mesmo, acho que a partir... Com foco. 2019, assim, eu acho que foi o boom da integrativa.
Legal. E esse ano você reinaugurou a clínica? O que aconteceu? Qual que foi esse passo? Esse passo maior na minha vida foi a reforma da clínica, né? Em aumentar ela e colocar tudo nos seus devidos lugares, né? Então, eu tenho sala hoje de soroterapia, onde eu atuo na reposição de vitaminas endovenosa. Tenho a parte de harmonização, tenho a parte da estética para quem ainda gosta, mas só vai para aquela salinha da estética quem realmente está apto a estar ali. Né? Então, não é mais, eu não olho o paciente como... eu tenho que olhar ele de dentro para fora. Eu não posso olhar só a estética. Então, eu tenho que ter esse conhecimento e trazer e mostrar o primeiro caminho a ser feito, que é a parte integrativa, né? Muito legal. E quais são os planos que temos de novas ideias ou futuro, ou que você está estudando? Tem alguma meta? Qual que é os planos? Estudar, eu estou sempre estudando, né? Estou sempre tendo algo diferenciado, trazendo para a clínica e agregando aí na saúde dos meus pacientes. Então, isso eu nunca vou deixar de estudar. Eu acho que quem está nessa área nunca deixa de estudar. E o crescimento, ela vai progredindo, né? À medida que você vai trazendo resultados para os seus pacientes, você vai tendo mais pessoas ao seu redor, os funcionários, né? Também cuido deles em relação a isso, a saúde. E os meus planos para, acho que o ano que vem, né? Porque esse ano já está acabando. É crescer, né? Crescer, ter mais qualidade do que quantidade. É isso que eu prezo dentro da minha clínica. Muito legal. Ô Van, você que lida com muitas mulheres, e aqui a gente fala, na maioria do nosso público, são pequenas e médias empresárias, o que você vê que as empresárias, que falta nas empresárias para elas se organizarem para cuidar delas mesmas, para entender que elas são a prioridade delas? O que você vê, assim, de reclamações, de queixas? O que elas estão negligenciando que depois, lá na frente, elas vão pagar um preço muito alto? Eu acho que é falta de tempo. Quando a gente fala de saúde, eu não tenho tempo. Eu só tenho meia horinha para vir aqui. E quando eu mostro para ela que a saúde está em primeiro lugar, e mostro, né, todo como que você vai seguir. Eu falo que você não tem tempo para a saúde, você vai ter tempo para a doença, que é muito pior. Então, as pessoas que estão adoecendo, ela não deu uma ênfase na saúde dela. Ela já sabia que estava adoecendo, mas não prestou atenção. Achou que o trabalho é mais importante. Né? Não estou dizendo que não é, mas a saúde não tem como a gente negligenciar. Tem que ficar atentos. E olha que interessante, você falando, eu pensei assim, muita gente culpa o trabalho, né? Sim. Culpa o trabalho pela sua falta de saúde. Isso. Mas, na verdade, é a sua própria falta de disciplina. Exato. É a sua própria falta de colocar na agenda. Especificamente para ir cuidar da sua saúde. Isso. Então, não é culpa do trabalho, é tua culpa. Pelo contrário, eu falo que o trabalho te liberta quando você está com saúde. Então, o trabalho... Gente, é maravilhoso você sair, se arrumar, se olhar no espelho e falar, nossa, hoje estou bonita, estou diferente, né? E chegar no trabalho e alguém te elogiar lá dentro. Sim. Então, não é a culpa do trabalho, é a culpa da pessoa que não se deu prioridade a ela. Muito legal. E eu falo que disciplina é liberdade. Isso. Se liberdade é fazer tudo o que você quer, se você colocar na agenda, programar para fazer tudo o que é importante para você, você tem liberdade, porque você vai fazer. É só se dedicar. Então você que está nos ouvindo, nos assistindo, se não está com seus exames em dia, se não está fazendo uma reposição hormonal, que é extremamente importante, está se sentindo cansada, se não está dormindo, eu falo assim, gente, não é normal não dormir. Não é. Não é normal. Mas todo mundo... Não, todo mundo nada. Eu durmo muito bem, obrigada. Exatamente. O corpo dá sinais. Então, se já está cansada, algo está acontecendo, né? Faça seus exames, veja o que realmente tá faltando no seu corpo, que eu costumo dizer que o corpo, a gente precisa dar para ele o combustível, né? Sem o combustível,
não vai funcionar. É igual um carro velho. Sim. Então, a gente tem que sempre tá trabalhando ali, trocando peças, né, que a gente fala. Trocando a carcaça. Como é que é? A roda com o pneu andando? Não dá. Então, as pessoas às vezes deixa a saúde para depois. Não, gente. A saúde é agora, nesse momento. Quando você tem saúde, você tem tempo para tanta coisa que as pessoas nem imaginam. Sim, com certeza. Eu gostei muito desse papo aqui. Acho que a gente precisa colocar muito isso em alerta nas nossas vidas, né? A gente se preocupa com o pediatra todo mês, ou o pediatra, né, das crianças, mas e a gente, né? E a gente? Eu costumo dizer, Carla, para os meus pacientes, que comida é necessidade e não prazer. Quando você come com prazer, você não tem nutrição no seu dia a dia. Então, isso é muito importante. Quando a pessoa entende essa frase, ela entende como ela tem que agir com a sua saúde. Muito bom, muito bom. Muito legal. Me conta, você tem clínica há muitos anos, né? Sim. Vamos entrar numa parte de gestão, de liderança. Me conta algo para as pequenas e médias empresárias que estão ali começando suas clínicas, algo que você aprendeu na marra, né? No skin the game, que é quando você tá na marra mesmo ali, no dia a dia, que se te contassem antes, fala assim, putz, em vez disso, faça isso, ou tome cuidado com isso, porque eu demorei muito tempo para aprender, ou, poxa, esteja com alguém que possa te ensinar, sabe? Me conta, porque tem muitos anos aí de trajetória e com certeza você aprendeu alguma coisa na marra que, putz, passou um perrengue pular, né? E poderia pular e passar para o próximo capítulo. Eu acho que o investimento em mentoria é a chave para a pessoa que quer crescer. Então, eu poderia ter pulado muitas coisas e ter chego muito mais rápido aonde eu queria estar, tendo uma mentoria, né? Mas naquela época não se falava de mentoria. Então, a gente aprende na marra, entre o erro, os acertos, né? Então, às vezes, quando a pessoa tem uma clínica pequena, é só sua, ela mistura o particular com a pessoa física. E isso não dá certo, pessoal. Isso eu aprendi na mentoria com vocês, separando, né, as coisas que eu acho que precisa ser separado. Sua vida pessoal da sua empresa. Não é porque a empresa é sua que tudo que você tem é para gastar. Tem que misturar. A parte financeira, você tá falando. A parte financeira. Eu acho que para mim foi o que eu mais pequei na minha trajetória. É extremamente importante ter um planejamento financeiro. Então, o que a Van tá falando separa o CNPJ do CPF. Exato. Aí o CPF, você como dona tira um prolabore, tira os dividendos, separa o investimento da empresa. Aí de lá no CPF, sobrou um dinheiro, investe, né? Sobrou não, né? Sobrou não. Investe primeiro e aí faz o seu planejamento financeiro da pessoa física. Isso é extremamente importante. Muito. Hoje eu vejo que isso é muito importante. E quando as pessoas começam a crescer, elas ainda patinam nisso. Então, você, pequena empresária, pessoalmente, faça essa separação muito bem feitinha para fazer um plano de negócios e crescer com estrutura. Porque daí se a empresa cresce, você automaticamente vai crescer. Isso. Né? Se você juntar tudo, não tem crescimento ali. Vai ficar e aí sempre paga na mesma. A conta de luz de um lugar com o dinheiro do outro, com o lucro, e aí você nunca sabe quanto... Você não sabe quanto lucrou, quanto você pode gastar. Exatamente. Então, exatamente. Acho que para mim foi difícil entender, mas eu entendi na marra. Talvez eu poderia ter
pular dessa fase. E o mentor, que a Vanessa falou, a Vanessa está aqui, inclusive, gravando esse podcast, que é uma iniciativa da Comunidade Maravilha. A Comunidade Maravilha é uma comunidade de empresárias, pequenas e médias empresárias, que estão numa evolução empresarial, querem crescer umas com as outras, aprender. É uma comunidade educacional que te traz gestão de pessoas, marketing, vendas, processos, faz negócio entre elas, faz networking, tem conexões muito genuínas. Se você quiser saber sobre a Comunidade Maravilha, tem um QR Code na sua tela, você aponta o seu celular e chama o nosso time e aí a gente te explica mais. E quem sabe a próxima a gravar um podcast como esse possa ser você. E, além disso, mentores, eles encurtam o caminho, né? Tem o ponto A e o ponto B. Com certeza, você chegaria no ponto B. Mas, putz, é aquele caminho, errando, acertando, aprendendo na marra, tal. Se você tem um mentor, você chega mais rápido, pode chegar no ponto C, que é mais longe, e vai aprendendo com quem já caminhou a jornada, né? O mentor, ele caminha a jornada junto com você. Então, saindo da sua bolha, saindo do seu mundo para expandir a sua mente, fica a jornada do empreendedorismo, ela deixa de ser solitária e fica colaborativa, que é muito mais legal, muito mais gostoso e até muito mais divertido, né? Porque muito a gente faz uns eventos divertidos, não faz? Uns eventos bem bacana, que as pessoas todas participam, né? Cada um fala um pouco, a comunicação, a conexão que a gente tem dentro dos eventos é muito, para mim, foi o que mais abriu esse espaço que eu te falei, né? Na comunicação, né? Por que você resolveu entrar e o que te trouxe até hoje a comunidade? Olha, a comunidade eu entrei pela Mari, né, que é uma das funcionárias de vocês aqui do Serac, por ser minha paciente. E aí, olha só, eu olhei o Instagram dela e vi que estava bem diferente do que ela fazia, né? Porque ela era contadora de uma outra empresa que eu conheci e, de repente, ela mudou o Instagram dela. Mas era uma dinâmica que ela tinha, né, dentro da empresa, que eu achei super bacana, né? E aí, quando ela foi fazer um tratamento comigo, a gente ficou conversando. E ela, Van, eu vou te colocar lá, eu vou conversar com a Carla e vou colocar você na mentoria, que eu acho que você vai gostar muito. Se você tá gostando do meu Instagram, da forma que eles trabalham, é da forma que eles vão acolher vocês dentro da comunidade. E aí foi aonde eu entrei e realmente me surpreendi. Achei que o conhecimento que a gente tem hoje foi da Comunidade Maravilhas. E as mulheres, né, entre si, tendo a conexão que eles falam de trocas de ideias, conversas, né, cada uma no seu ramo diferenciado, mas a gente sempre se comunicando. Sim. Então isso para mim foi agregou muito. Muito legal. Sim. Muito legal. Van, estamos chegando na reta final. De todos esses anos que você empreende, de tudo que você fez para chegar no sucesso que você é hoje, o que você daria de 1, 2 dicas, assim, direcionamentos para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para assim, faça isso por muito tempo, tal, que o sucesso chega para você? Um recado para Nunca desista dos seus sonhos. Eu acho que e tenha um mentor junto, que eu acho que isso encurta o seu caminho e te levanta muito mais rápido. Muito legal. Van, eu quero te agradecer. Obrigada. Eu que agradeço, cara. Obrigada, foi muito legal a gente falar de saúde, que é o nosso primeiro pilar. A gente fala muito de calma, né? Que é estar centrado. A gente fala muito que você é a sua prioridade, então você se cuida primeiro. E nada como uma profissional da saúde para vir nos falar isso, para vir falar que realmente é o que você vê no seu dia a dia. O emagrecimento, a gente começou com o emagrecimento, que é só um gatilho legal para você. Para as mulheres que querem emagrecer rápido. Mas na verdade a saúde, ela te traz com disciplina um sucesso muito maior e uma liberdade muito maior. Então quem é saudável é livre. Então adorei o nosso papo. E você? Obrigada, Carla, pelo acolhimento, pela oportunidade. Espero estar mais vezes aqui falando sobre a parte da saúde integrativa, a saúde da mulher,
que eu acho que é o que a gente precisa hoje. Muito legal. A gente vai deixar o @, da doutora Vanessa aqui embaixo na descrição. Vocês sigam ela. Vão lá se cuidar. Tô de olho. E para você que nos ouviu, nos assistiu, até o próximo Líder Maravilha. Um beijo, tchau!